mundo está desesperado dizendo que acabou, o dólar vai desaparecer e que ele deixará de ser a reserva de valor mundial e que agora a bola da vez é o yuan chinês. China irá dominar e será a nova ordem mundial. Mas será mesmo? Nesse vídeo vamos falar sobre os problemas que o dólar está enfrentando, a possível perda do lugar de reserva de valor, os possíveis candidatos ao primeiro lugar e o que podemos esperar disso tudo. Muitos de vocês vieram na DM do meu Instagram, inclusive lá me seguir, pedindo para eu gravar um vídeo sobre isso que tá acontecendo. Alguns também um pouco preocupados com tudo que tá acontecendo, essas notícias sobre o dólar, né? Afinal, sempre que acontece alguma coisa com o dólar ou com os Estados Unidos, as consequências acabam respingando pro resto do mundo também. Porque, como sabemos, o dólar é a reserva de valor global e todos os governos possuem uma boa quantidade de dólar guardado nos cofres do país. Esse vídeo vai servir para te explicar o que tá realmente acontecendo e te deixar a par da situação. Talvez acalme um pouco aí você que tá com medo e apreensivo. Antes de começar com o assunto principal do vídeo, eu gostaria de pedir para que você não se esquecesse de deixar o like e se inscrever nesse canal. Esse vídeo vai te explicar muita coisa importante, eu tenho certeza que seus amigos também irão gostar. Então compartilha com eles aí, clica no botão também de subscribe e de sininho para você não perder mais nenhum outro vídeo, tá bom? Muito obrigado e bora pro vídeo. O dólar surgiu em 1776, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, com a missão de financiar as necessidades da guerra e facilitar as transações. Mas como na época qualquer banco podia imprimir sua própria moeda, a situação ficou cada vez mais descontrolada e a dificuldade em fazer transações entre estados só aumentava. Em 1861, durante a Guerra Civil, os estados do Norte e do Sul passaram a imprimir papéis e entregar para a população, com o objetivo de financiar a guerra. Esses papéis eram vendidos para a população e serviam como notas que poderiam ser trocadas por ouro após a guerra. Os papéis do norte tinham a cor verde, porque eram mais baratos de imprimir nessa cor e ficaram conhecidos como greenbacks. O dólar, apesar de ter sido criado em 1776, só se tornou o que é hoje em 1863, quando a lei do Banco Nacional é aprovada, que estabelece o retorno do Banco Nacional e também o dólar como única moeda oficial do país. A moeda passou por diversas instabilidades com o tempo, além de várias crises e guerras. As mais importantes são a crise de 1929, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas tudo mudou em 1944, quando as maiores economias do mundo se juntaram e assinaram o Acordo de Bretton Woods. O Acordo de Bretton Woods aconteceu nos Estados Unidos, contou com mais de 40 nações participantes e durou 3 semanas. O encontro possuía como objetivo central estabelecer a paz entre as nações, afinal, depois de meio século de crises e disputas, agora buscavam por diminuir a instabilidade das nações europeias após as guerras. Esse acordo propôs que os países tivessem o valor de suas moedas fixado ao dólar, enquanto ele seria atrelado ao ouro. E assim o dólar passou a ser relevante no mundo inteiro e tomar a posição da libra, já que as transações internacionais seriam feitas em dólar. Além de terem assinado o padrão ouro-dólar, a conferência de Bretton Woods também foi importante para a criação de importantes instituições financeiras globais. A Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, que é responsável por regular as trocas comerciais entre os países, para evitar disputa entre as nações. O Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, também teve início nesse encontro. O objetivo da instituição era a reestruturação da nova ordem econômica e ajudar também as nações que foram arrasadas pela guerra e que estavam em posição vulnerável desde a crise de 1929 a se reerguerem, especialmente em questão de infraestrutura. Tudo estava indo muito bem, até alguns problemas começarem a aparecer. Para o dólar continuar tendo o lastro em ouro, os Estados Unidos precisariam ter uma grande quantidade guardada nos cofres para permitir a conversão do dólar em ouro. É como se o dólar fosse um ticketzinho, um vale-refeição que você trocava pelo ouro. Porém, a partir de 1960, os Estados Unidos começaram a ter mais gastos para impulsionar a economia interna e ajudar os países europeus. Esses gastos eram pagos em ouro, o que fez com que as reservas diminuíssem drasticamente. Em 1971, a reserva de ouro já tinha caído mais de 70%, o que fez com que o presidente Nixon, em novembro de 1971, anunciasse o fim do Bretton Woods. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability
and in the best interest of the United States. Isso significa que o preço do dólar não estaria mais atrelado ao ouro, mas sim ao valor que o próprio comércio decidisse. Mesmo com o fim da paridade, o dólar já era usado mundialmente e as nações já estavam acostumadas com ele, além de terem reservas em dólares nos cofres dos países. O período do Bretton Woods ficou conhecido como o período glorioso do sistema capitalista, colocando e firmando os Estados Unidos como a potência global. Além disso, o acordo deixou um legado sobre como a economia atual funciona, garantindo a estabilidade das economias da nação e a paz mundial. Segundo o M2, que é o indicador mais amplo da quantidade de dinheiro em circulação do Federal Reserve, temos 21,6 trilhões de dólares em circulação. É um número nunca visto antes, mas esse aumento repentino foi também por grande parte da impressão descontrolada por conta do Covid. Por causa dessa grande quantidade de dólar em circulação, é que os Estados Unidos estão aumentando as taxas de juros, tentando combater a inflação, e aí a recessão já é provavelmente certa. Apesar do dólar ser uma moeda estável e confiável hoje em dia e os Estados Unidos praticamente dominarem o sistema financeiro atual, os tempos mudam, né? E pode ser que o dólar perca o primeiro lugar para uma outra moeda. Como o próprio Ray Dalio explica no livro Princípios para a Ordem Mundial. O link está na descrição, muito interessante esse livro, leiam. De 1971 até agora, os Estados Unidos imprimem dinheiro constantemente, literalmente exportando a inflação para o mundo inteiro, sempre manipulando a economia global e as taxas de juros, o que acaba causando crises globais como a bolha.com, crise de 2008 e a recessão global de agora que estamos vivendo. Por causa disso, o real valor do dólar diminuiu 86% nos últimos 50 anos. Além disso, por ter o controle da economia mundial, os Estados Unidos podem impor sanções para os países que se negam a usar o dólar como moeda de transição internacional, como aconteceu com a Rússia agora recentemente, e essa não foi a primeira vez, tá? Eles fizeram isso também com a Venezuela nos anos 90 e de novo em 2017. Isso fez com que o país ficasse impedido de realizar transações com dólar, aumentou a retenção bancária, que antes era de no máximo 48 horas e agora pode ser de 10 a 20 dias. E por último, países que comercializam com a Venezuela também podem sofrer sanções dos Estados Unidos. Com todas essas regras impostas, a Venezuela registrou uma redução de 99% de investimentos estrangeiros nos últimos 5 anos, saindo de 56 bilhões de dólares para 400 milhões de dólares, além de perder o seu poder de compra. A indústria petrolífera, que era a principal indústria do país, diminuiu sua produção em aproximadamente 60%. Os rendimentos do setor caíram de 16 bilhões de dólares em 2015 para 8,7 bilhões em 2018. O que você precisa ter em mente é que essa impressão desenfreada do dólar causa incertezas nos mercados, como o do petróleo, o mais conhecido como petrodólar. Por causa dessas incertezas, a Arábia Saudita diz que está aberta para negociar petróleo em outras moedas além do dólar. A China irá pagar pelo gás russo em rublos e yuans, e até o Brasil, junto com a China, parece estar fechando um acordo para realizar transações sem o uso do dólar. Isso causa um baque muito grande nas transações de dólar, já que a China é a segunda maior economia do mundo e o Brasil é a maior da América Latina. A China já está vendendo suas reservas de valor de dólar, chegando no menor nível desde 2009. Enquanto isso, as reservas de ouro só aumentam nos cofres do país. Além da China, até o Brasil, vem aumentando o estoque de ouro desde 2021. O Banco Central até que tentou esconder essa compra, que em apenas 3 meses superou a quantidade de compras de décadas. Só que essa informação acabou saindo para o público e a gente descobriu, Outra coisa também que o Brasil tentou esconder, mas eles não conseguiram, obviamente, foi o botão de like, sabia? Ele tentou esconder o botão de like e de subscriber aí, mas a gente agora já tá sabendo, então você pode clicar, já se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Mas o Brasil não está só dando like e se inscrevendo e comprando ouro não, tá bom? O Brasil também está comprando o yuan, que se tornou a segunda principal moeda do nosso país. Senhoras e senhores. Mas será que perder o mercado de petróleo, petrodólar, é tão preocupante assim para os Estados Unidos e para o dólar como moeda? Será mesmo que yuan e a China se tornarão um novo poder mundial?
Para você entender o petrodólar, vamos voltar em 1973. Os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita que todo o óleo vendido pela OPEC, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a maioria deles ali no Mediterrâneo e na África, todo esse óleo seria precificado e negociado em dólar. E em troca disso, os Estados Unidos iriam oferecer proteção ao campo de petróleo da Arábia Saudita contra possíveis ataques de outros países. A gente envia armas e poder bélico e você negocia o petróleo em dólares. Feito? Feito. E foi assim que surgiu o petrodólar. E foi esse sistema que fez com que o mantivesse por todos esses anos o dólar como uma moeda de reserva mundial. E com isso fez com que os Estados Unidos pudessem imprimir mais dinheiro sem causar tanta inflação por tanto tempo, já que a adoção do dólar como reserva mundial e a adoção por diversos países só crescia ano após ano. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma enorme vantagem econômica. Afinal, eles literalmente estavam com a máquina de dinheiro do mundo em suas mãos. Agora, sabendo que o petróleo é o recurso básico da sociedade industrial e pode ser usado para fabricar várias coisas que necessitamos, como o plástico, a tinta, a borracha sintética, e uma das principais utilidades para o petróleo, que é ser utilizado na forma de combustível, como gasolina e diesel. Agora, uma coisa que nós sabemos muito bem, que uma das maiores empresas do mundo e várias outras estão buscando uma vida mais limpa e sustentável. E uma das prioridades da Tesla é a adoção em massa de carros elétricos. Isso não é segredo para ninguém. Aliás, não só da Tesla, mas também da Ford, da Fiat, da Volkswagen, da Lamborghini, que também estão lançando seus carros elétricos. Para você ter uma ideia, a Califórnia irá banir a venda de carros a combustão até 2035. É claro que a adoção em massa de carros elétricos ainda vai demorar alguns anos. E claro que o petróleo ainda irá continuar sendo usado para outros recursos, mas o consumo do petróleo pode ter certeza que vai cair muito quando uma adoção de uma vida sustentável começar a aumentar cada vez mais. Com o consumo e sua relevância caindo, o volume de transações também vai cair, fazendo com que as transações de petróleo já não tenham uma porcentagem tão relevante nas transações de algum país ou moeda. Ou seja, a importância do petrodólar com o decorrer dos anos irá ficar cada vez mais insignificante. Falando sobre o Yuan e a China agora, que tudo parece perfeito para eles. Finalmente, nós chineses iremos tomar o número 1 dos Estados Unidos e nos tornaremos a maior potência do mundo. Mas um dos problemas que podem impedir que a China e Yuan se tornem a principal economia mundial é a confiança e a falta de transparência do país. Most international investors don't trust China. They know that it's an authoritarian government, that they have capital controls right now. You know, the idea that maybe they can come up with some alternative backed by commodities, maybe they can. I think they're a long ways from that. Right now, just under 60% of global reserve currency is still in US dollars, about 2 to 3% is in Chinese renminbi. Maybe they can do that, but they're a long ways from it. De acordo com Ray Dalio, nós podemos estar diante de uma troca de poder na economia mundial. Segundo Ray Dalio, a média que um país mantém a hegemonia sobre a moeda é de 100 anos. E adivinha quantos anos os Estados Unidos está no poder? 102 para quem chutou aí embaixo nos comentários, parabéns. Ray Dalio, inclusive, sugeriu que a próxima grande potência mundial seja a China. Ele explica no vídeo dele da mudança da nova ordem mundial que a mudança de liderança na economia mundial pode ser dividida em 3 fases: a ascensão, o topo e o declínio. Durante a ascensão, após cada nova moeda tomar a liderança, há um período de paz e prosperidade. A educação cresce, assim como a criação de novas tecnologias e outros recursos para o aumento contínuo da produtividade. Ray Dalio diz que todas as moedas seguiram o mesmo caminho até chegar no topo. Quando chega num pico, as pessoas sabem que o tempo delas ficam mais valiosos, já que a moeda é mais valiosa que nos outros países. Além disso, outros países têm a capacidade de pegar os projetos de país líder e copiar para vender de uma forma mais barata para os outros. Lembra da etiqueta Made in China? O declínio começa quando as pessoas passam a não acreditar mais que aquela moeda serve como reserva de valor e preferem vender ao invés de comprar. Ray Dalio explica que durante uma crise econômica, se o país não puder sustentar suas próprias dívidas, ele deve escolher entre 2 coisas: a falência ou a impressão do dinheiro. Preciso responder mais alguma coisa? Obviamente, eles sempre escolhem a segunda opção. Com isso, o valor do dinheiro cai, a inflação aumenta e as pessoas procuram outras coisas que elas acham mais seguras para colocar o dinheiro, como por exemplo, outras moedas, o ouro ou até mesmo o nosso querido Bitcoin.
O Bitcoin pode ter um papel muito importante nesse momento. Já vimos que o dólar pode deixar de ser a reserva de valor global. Já vimos que o yuan tem alguns pontos negativos que podem impedir ele de se tornar a principal moeda, além de poder também imprimir dinheiro infinito em tempos difíceis, assim como os Estados Unidos está fazendo. Mas e o Bitcoin? Como a maioria de vocês já sabem, o Bitcoin tem um supply limitado, ou seja, é impossível criar mais do que 21 milhões de Bitcoins. E detalhe, na verdade, será até menos que isso, porque várias pessoas já perderam as wallets que tinham os Bitcoins. Alguns morreram, outros caíram de barco. Estima-se aí que entre 10 a 20% do supply total dos Bitcoins sumiram, desapareceram para sempre. O Bitcoin tem uma vantagem: ninguém o controla e ele é descentralizado. Ele não tem uma instituição para mudar o sistema monetário e, literalmente, se quisesse, da noite pro dia diluir e destruir uma vida inteira de esforços e trabalhos, como aconteceu no Líbano, dia 1º de fevereiro desse ano. O Banco Central derrubou 90% do valor da moeda libanesa. Imagina você acordar e ver que tudo que você juntou em uma vida inteira foi destruído por um banco central. Achou isso assustador? Pois é, o Bitcoin arruma isso. Posso te contar o que ainda mais o Bitcoin pode trazer de bom? Ele pode trazer paz. Sim, paz. Pensa comigo aqui. Por que você iria para uma guerra ou tentar aplicar uma sanção em algum país se nenhuma dessas maneiras obteria sucesso ao fazer? Com o Bitcoin, não tem como o país ter o controle sobre o outro ou aplicar sanções. Não há razão também para invasão ou roubo, porque literalmente será em vão. O Bitcoin ele não é físico como o ouro, ele não está presente em nenhum cofre por aí dentro de algum banco central. Na verdade, ele está em algo muito melhor. Ele está na blockchain. Bitcoin, senhoras e senhores, é liberdade e paz. Em resumo, é claro que o dólar não deixará de ser reserva de valor amanhã, então fiquem tranquilos. Se for acontecer algum dia, pode ter certeza que isso vai levar bons anos e vários conflitos também. Talvez eu nem esteja mais vivo. O poder econômico dos Estados Unidos está em relação à sua capacidade de imprimir dinheiro e exportar a inflação para o mundo inteiro, bem como a sua imposição de sanções a países que se recusam a usar o dólar como moeda de transações internacionais. E como vimos também, o uso do petrodólar como sistema de negociação de petróleo garantiu o status do dólar como moeda de reserva mundial. Mas com a atual situação política e econômica e a possibilidade de negociação de petróleo em outras moedas como o yuan, temos aí um bom material para a imprensa e youtubers colocarem como thumbnail que é o fim do dólar e ganharem vários cliques, colocando em dúvida se os Estados Unidos ainda terão tanto poder econômico no futuro. Como sempre, continuarei reportando periodicamente no meu Bitcoin, porque só ele que salva. Lembrando que isso não é dica de investimento e eu não sou o seu guru, tá bom? Meu nome é Ibrahim Ali, seja bem-vindo a esse canal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho também. Estou presente em todas as redes sociais que você imaginar, Instagram, Twitter, TikTok, e criando vários conteúdos nelas também. Então, por favor, me sigam lá, será um prazer tê-los lá e a gente se vê, vocês sabem aonde, né? Num próximo vídeo. Crude, tchau!